A União Europeia assina acordo de livre comércio com a Índia. Tarifas sobre os produtos europeus deverão reduzir drasticamente. Mark Rutte diz que Donald Trump é muito importante para a NATO e que Washington é indispensável para a defesa europeia. Donald Trump indicou que a sua administração está a rever o tiroteio que vitimou Alex Pretty em Minneapolis no sábado. Tempestade histórica nos Estados Unidos da América já fez pelo menos 30 mortos. Temperaturas negativas ainda são esperadas para os próximos dias. Após meses de intensas negociações, a União Europeia e a Índia chegaram a um acordo de livre comércio que deverá reduzir drasticamente as tarifas sobre os produtos europeus, desde automóveis a vinhos. Apelidado de a mãe de todos os acordos, o entendimento surge no momento em que tanto a Índia como os países europeus procuram mercados alternativos na sequência das tarifas impostas pela administração Trump. O Comissário Europeu para o Comércio disse à Euronews que a Comissão espera começar a implementar o acordo a partir de janeiro de 2027. I would say that current trade turmoil on the global scene is really requiring us to move much faster, to really speed up the processes, and I will do my best to talk with both member states in the Council and European Parliament that this deal really merits special attention, and we need to do it as fast as possible. In the end, there are no regrets, and I think that we also looked to the future. So we made this agreement as future-proof as possible because we know that India is a very dynamic market. They have growth between 7 to 8%, and we agreed that we will have regular review clauses. How can we further improve that agreement? A Índia enfrenta atualmente tarifas de 50% impostas pela administração Trump, o que prejudicou gravemente as suas exportações. Após selar o acordo com os países do Mercosul, no início do mês, a União Europeia disse que pretende acelerar a sua agenda comercial com novos parceiros. O líder da NATO, Mark Rutte, insistiu que a Europa é incapaz de se defender sem o apoio militar dos Estados Unidos e disse que, para fazê-lo, teria mais do que duplicar as atuais metas de gastos com a defesa. Em declarações no Parlamento Europeu na segunda-feira, disse aos eurodeputados que sem Washington a Europa perderia o principal garante da sua liberdade. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. Good luck. As declarações foram proferidas num contexto de tensões crescentes dentro da própria NATO, devido às ameaças de anexação de Trump sobre a Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos ameaçou também vários países europeus com tarifas pela manifestação de apoio à NUC, mas deixou cair essa possibilidade devido a um alegado entendimento que contou com a ajuda de Rutte. Não foram divulgados detalhes sobre o acordo. As forças israelitas afirmam que o corpo do último refém que permanecia em Gaza, Ran Gvili, foi recuperado na segunda-feira, abrindo caminho para a próxima fase do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O anúncio de que Gvili foi encontrado e identificado surge um dia depois de as forças de defesa de Israel terem confirmado que estavam a realizar operações em grande escala num cemitério no norte de Gaza. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou a notícia como uma conquista incrível para o país depois de ter prometido que todos os reféns voltariam a Israel. O retorno de todos os restantes reféns, vivos ou mortos, tem sido uma parte fundamental da primeira fase do acordo de cessar-fogo alcançado em outubro, mediado pelo presidente Donald Trump. Israel e o Hamas têm sido pressionados pelos mediadores da trégua, incluindo Washington, para avançar para a segunda fase, amplamente vista como mais complicada. A segunda fase visa criar uma força internacional de estabilização no território sitiado, formar um governo tecnocrático palestiniano e desarmar o Hamas. Muitos em Gaza dizem não estar otimistas, acusando Israel de não cumprir os termos da primeira fase, que exigiu fluxo generalizado de ajuda humanitária, a interrupção imediata dos ataques e a retirada total das forças israelitas. Donald Trump indicou que a sua administração está a rever tudo depois dos agentes de imigração terem baleado mortalmente Alex Pretty, de 37 anos, em Minneapolis no sábado.
Tratou-se do segundo tiroteio fatal de um cidadão americano por parte de agentes do ICE na cidade em poucas semanas. O primeiro resultou na morte de Renee Good, mãe de 3 filhos, no dia 7 de janeiro. Nas redes sociais circularam vídeos que exibiam os agentes a disparar contra Pretty, depois de este ter sido imobilizado no chão. As imagens mostram ainda que a vítima mortal nunca empunhou uma arma, o que contraria as declarações de funcionários do governo, dando conta de que este homem teria agredido os agentes e tinha consigo uma pistola. Em comunicado, os pais de Pretty condenaram o que apelidaram de mentiras repugnantes sobre o filho. Trump recusou-se a dizer se o agente atuou adequadamente neste último incidente, até que todos os ângulos fossem analisados. Referiu também que os elementos federais acabariam por se retirar da cidade, mas sem fornecer um prazo. O incidente foi, entretanto, criticado pelos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, que consideraram que os valores fundamentais dos Estados Unidos estão sob ataque. A tempestade histórica que atingiu grande parte dos Estados Unidos ainda não terminou, uma vez que se prevê a chegada de mais ar ártico, prolongando as temperaturas negativas nas regiões já cobertas de neve e gelo. Embora a tempestade de inverno tenha afetado milhões de americanos, os seus efeitos mais duradouros concentram-se agora numa faixa que se estende do extremo leste do Texas ao norte do Louisiana e do Mississippi, chegando a Nashville, no Tennessee. À medida que o frio extremo persiste, o número de mortes subiu para pelo menos 30, enquanto centenas de milhares de pessoas permanecem sem eletricidade. There is currently 750,000 homes across the country without power. Over 1 in 5 of them, over 20%, are here in Mississippi. We reached a peak of about 180,000 that has now down below 150,000. À medida que o frio extremo persiste, o número de mortes subiu para pelo menos 30, enquanto centenas de milhares de pessoas permanecem sem eletricidade. A tempestade de neve que atingiu uma vasta região dos Estados Unidos da América, do Arkansas à Nova Inglaterra, provocou graves perturbações na circulação aérea e no funcionamento das escolas. Só na segunda-feira contabilizaram-se mais de 12 mil voos atrasados ou cancelados. A Comissão Europeia lançou uma investigação formal ao Grok, o chatbot de inteligência artificial da rede social X. Isto depois de a sua funcionalidade de edição de imagens ter sido utilizada para gerar conteúdos sexualmente explícitos de mulheres e menores sem o seu consentimento. O inquérito pretende analisar se a rede social de Elon Musk fez o suficiente para mitigar o risco de estas imagens serem criadas e divulgadas. Se se concluir que o X violou as regras do Bloco Europeu para as plataformas online ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, a Comissão poderá multar a empresa em até 6% do seu volume de negócios anual global. Em resposta à polémica, o X acabou por implementar medidas para impedir a criação de imagens explícitas de pessoas reais e baniu os utilizadores envolvidos. Em dezembro passado, o executivo comunitário tinha já punido a rede social com uma coima de 120 milhões de euros devido às suas práticas de verificação de contas e de publicidade. 9 governos europeus concordaram em expandir projetos de turbinas eólicas offshore no Mar do Norte. Os ministros da Energia reuniram-se em Hamburgo na segunda-feira e afirmaram que os projetos poderão reduzir os preços da eletricidade em 30% até 2040. O objetivo é aumentar a capacidade eólica offshore para 100 gigawatts até 2050 e facilitar projetos transfronteiriços. First and foremost, we need to produce more of our own energy. The good thing about wind, offshore wind, renewables as such, is that they are also cheaper. So not only will it be good for our security and our safety, it will also mean that we can bring down the prices of energy, that we can indeed become more competitive in Europe compared to the rest of the world. Mais de 6 mil turbinas offshore fornecem eletricidade limpa na Europa, mas a implantação tem sido travada por um modelo de leilão fraco, o aumento dos custos de capital e a falta de visibilidade da cadeia de abastecimento devido a um fluxo de projetos incerto, de acordo com a indústria.
A ex-ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, abandonou o Partido Conservador para se filiar no partido de extrema-direita Reform UK. Braverman discursou para uma plateia entusiasmada em Londres ao lado do líder do partido, Nigel Farage. When we had the majority, when we had the power, indeed when we had the duty, the Conservative Party utterly failed to do the right thing for the British people. And there is only one man in British politics who has been courageously consistent for his country, and that man is Nigel Farage. Depois dos deputados Robert Jenrick e Andrew Rosindell, o anúncio de Braverman faz dela a terceira figura sénior do Partido Conservador no mês a juntar-se ao Partido Populista. Grande defensor do Brexit. Reform UK tem liderado as sondagens no último ano, enquanto o governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer é criticado por questões relacionadas à imigração, crescimento económico e crise do custo de vida. O alpinista norte-americano Alex Honnold escalou o edifício Taipei 101, o maior arranha-céus de Taiwan, com 508 metros, sem cordas ou equipamentos de proteção. Honnold levou cerca de 1h30 para chegar ao topo do 11º edifício mais alto do mundo. A subida foi transmitida em direto pela Netflix. O norte-americano de 40 anos é também conhecido por ter escalado sem apoio a montanha de El Capitan de 910 metros, na Califórnia. A subida ao Taipei 101 foi um feito que gerou entusiasmo, mas também preocupação pelas implicações éticas associadas a uma escalada tão arriscada com transmissão ao vivo.